Olha só, uma crise diplomática e das grandes estourou entre o Brasil e os Estados Unidos. Do nada, o governo americano veio a público com uma justificativa assim, bem dura e direta, para expulsar um oficial brasileiro de lá. E o motivo? Uma acusação seríssima. A de que ele estaria manipulando o sistema americano para fins políticos. E a declaração oficial do Departamento de Estado americano foi exatamente essa. A linguagem aqui é muito, mas muito forte e bem fora do comum para a diplomacia, né? Ela sinaliza uma quebra de confiança bem séria. Palavras como manipular e caças às bruxas políticas, olha, não são usadas à toa num comunicado desses. Elas mostram que, para eles, a coisa foi vista como uma violação grave da soberania americana. A grande pergunta que fica é: quem era esse oficial, afinal? E o que ele fez de tão grave para causar uma expulsão assim tão drástica? Para a gente entender como essa história chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho e juntar as peças desse quebra-cabeça. Bom, tudo começou com a detenção de uma figura política brasileira muito importante, de alto escalão, lá em solo americano. E foi essa ação que, na visão das autoridades dos Estados Unidos, foi a gota d'água, uma violação seríssima das leis e dos processos deles. A pessoa no centro dessa ordem de expulsão é o Marcelo Ivo de Carvalho. E veja bem, ele não era um turista ou um cidadão qualquer. Ele era um delegado da Polícia Federal Brasileira, atuando oficialmente como oficial de ligação nos Estados Unidos. Ou seja, o trabalho dele era justamente cooperar com as agências americanas. E a figura-chave que acabou gerando essa crise toda, Alexandre Ramagem. É fundamental a gente entender o peso desse nome. Ele foi ex-deputado e, mais importante, ex-chefe da ABIN, que é, para quem não sabe, a nossa agência de inteligência, o equivalente brasileiro da CIA. Então, prender uma pessoa com esse histórico em solo estrangeiro, nossa, isso não é um incidente qualquer. É um evento com uma gravidade geopolítica gigantesca. A linha do tempo aqui mostra como tudo aconteceu muito rápido. Vamos lá. Primeiro, Ramagem é detido pelo ICE, a imigração americana. Logo em seguida, umas 48 horas depois, mais ou menos, ele é liberado e, detalhe, sem nem passar por uma audiência na justiça. E aí, como consequência direta de tudo isso, vem a ordem de expulsão para o delegado Carvalho, que seria o suposto envolvido nessa operação. Tá, mas por que essa reação tão forte, tão enérgica dos Estados Unidos? Bom, as fontes que acompanham o caso apontam para uma teoria principal, a de que essa detenção toda foi, na verdade, uma tentativa de pegar um atalho, de burlar o sistema legal americano. Aqui a gente consegue ver a diferença crucial. De um lado tem o caminho oficial, a extradição formal. É um processo legal super complexo e a palavra final é sempre política do secretário de Estado americano. Do outro lado, o que eles estão chamando de atalho. A acusação é que usaram a detenção pela imigração para tentar forçar uma deportação direta, rápida, passando por cima de todo o processo legal e principalmente da autoridade do secretário de Estado. E isso nos leva a uma questão importantíssima. Quem dentro do governo americano cooperou com isso? Porque, de um lado, a Polícia Federal Brasileira fala em cooperação internacional, mas a reação americana, a surpresa do alto escalão, mostra que não foi bem assim. Agora, uma investigação interna lá nos Estados Unidos quer saber exatamente isso. Quem dentro das agências americanas deu ok ou ajudou nessa operação sem que os chefes soubessem? Agora, vamos voltar naquela frase da declaração oficial, a parte da caça às bruxas. Essa escolha de palavras, olha, não foi nem um pouco por acaso. Ela tem um peso político enorme e a gente precisa entender o porquê. Usar a expressão caça às bruxas num comunicado diplomático oficial é algo, de novo, pensado, deliberado e muito, muito incomum. O que isso sinaliza? Que para os Estados Unidos, a ação não foi vista como um procedimento legal normal, legítimo. Foi vista como uma tentativa de exportar um conflito político interno do Brasil para dentro do território deles. E, segundo as fontes, essa terminologia não surgiu do vácuo, não. Ela ecoa, na verdade, uma linguagem que a administração do ex-presidente Trump já usava para falar de supostas perseguições a figuras políticas no Brasil. Ou seja, o comunicado atual meio que se alinha com essa visão que já existia por lá. E aqui está o ponto central do conflito, a diferença de interpretação. O que do lado brasileiro foi chamado de monitoramento de um investigado, do lado americano foi visto como algo infinitamente mais grave, espionagem. Para eles, a vigilância de qualquer pessoa em seu território por agentes estrangeiros, ainda mais um ex-chefe de inteligência, é tratada como uma ameaça séria à segurança nacional.
Não tem meio termo. Claro que um incidente desse tamanho não ia terminar só com a expulsão do oficial, né? Ele gera um efeito em cascata com uma série de consequências geopolíticas que acabam abalando não só a relação diplomática, mas também a imagem das instituições que estão envolvidas nisso. O saldo imediato disso tudo é um cenário bem complicado. De um lado, tem uma investigação oficial rolando nos Estados Unidos para apurar o caso. Do outro, um constrangimento enorme para a Polícia Federal Brasileira. A tensão diplomática entre os dois países, claro, foi lá para cima. E, além de tudo, levantou suspeitas de operações de inteligência estrangeira em solo americano. E, para colocar mais lenha no fogueira, poucos dias antes da detenção, o próprio presidente Lula tinha defendido publicamente a extradição do Ramagem, o que adiciona mais uma camada política a essa história toda. E para a gente ter uma ideia da gravidade disso na visão dos americanos, as fontes de lá estão fazendo uma comparação com o caso de 2023. Foi quando prenderam 2 pessoas que operavam uma delegacia de polícia chinesa clandestina nos Estados Unidos, usada para monitorar opositores do governo chinês. É importante dizer, os casos não são idênticos, mas a comparação já mostra como eles estão enxergando a situação, como uma violação inaceitável da soberania do país. No final das contas, o que fica desse caso todo, do caso Ramagem, é um lembrete muito forte. Ele mostra que disputas políticas internas de um país, quando resolvem cruzar fronteiras, podem acabar gerando crises internacionais seríssimas, com consequências que ninguém consegue prever. E aí testam os limites da diplomacia e, claro, da soberania de cada nação.